Bem-vindo de volta ao Child Time Pods, seu anfitrião, Rhett. Eu estou ficando louco ou esse cara se parece muito com Orion Teraban? Tipo uma versão mais gordinha dele, Dan Jones é um cara honesto e trabalhador, produto de uma família igualmente decente. 8 anos atrás, ele conheceu a mulher com quem achou que teria o resto da vida. O nome dela é Sarah Jane Parkinson. Juntos, ela e Dan planejaram o casamento e começaram a construir uma casa. Mas, quando a vida parecia estar indo tão bem, Parkinson começou a inventar histórias horríveis sobre seu noivo. Ela foi à polícia acusando Dan de violência doméstica desprezível e estupro. Ele negou veementemente as acusações, mas em vão. Levaria 6 longos anos e custaria centenas de milhares de dólares antes que a verdade fosse finalmente revelada. Que a mulher que Dan achava que o amava não era uma vítima, mas sim uma mentirosa patológica. Abdominize. Estou ficando arrepiado ouvindo o que ela acabou de dizer agora. Sabe, quando eu era criança, eu achava que muitas mulheres eram vítimas. Eu realmente achava. Eu pensava que muitas mulheres por aí estavam sendo maltratadas e tudo mais. E eu me sentia muito mal com isso. Agora que estou nessa idade, eu vejo coisas assim e fico tipo, cara... Tipo, quanto? Eu aprendi o quanto o mundo me ensinou. O quanto as mulheres me ensinaram sobre elas realmente. De novo, eu nem consigo mais pensar como eu pensava antes. Meu Deus, eu sentia tanta pena dessas mulheres. Não, a primeira coisa que eu penso é, isso é real? Sabe, essa é literalmente a primeira coisa que eu penso hoje em dia. E por que é assim? As mulheres fizeram isso, né? Elas deram falso alarme vezes demais. Me Too foi demais. Chegaram perto demais do maldito sol. Agora, elas estão simplesmente condenadas. Um verdadeiro pesadelo para qualquer homem. Mas se você tem medo de falsas acusações, vai querer assistir a este vídeo, porque provavelmente você não percebe que muita gente, na verdade, não acredita nas mulheres quando elas fazem acusações contra homens. Especificamente porque ela é uma mulher. A credibilidade, de novo, quando eu era mais jovem, não era assim. Eu pensava, caramba, as mulheres são vítimas o tempo todo. Agora, tipo... Elas merecem isso? Tô brincando. A credibilidade de quem acusa varia conforme o gênero. 81,6% dos entrevistados acreditavam que as denúncias falsas feitas por homens eram inferiores a 10%. Mas apenas 56,9% dos entrevistados acreditavam que esse era o caso para as mulheres. Em termos leigos, se um homem faz uma acusação contra uma mulher, a maioria das pessoas acredita nele. Mas quando uma mulher faz uma acusação contra um homem, a situação 50%. é muito mais dividida. As pessoas em geral acham os homens mais confiáveis, eu acho, nessas questões. E isso realmente irrita as feministas. O que faz sentido, porque os homens geralmente não costumam fazer falsas acusações sobre essas coisas, porque normalmente nem conseguimos chorar sobre isso. É por isso que elas precisam ficar repetindo, acredite nas mulheres, porque as pessoas meio que não acreditam. A questão é que se impor sexualmente a uma mulher é um ato tão horrível que as pessoas têm dificuldade em acreditar nisso. Elas não conseguem imaginar isso acontecendo. Elas não querem acreditar. Mas é fácil acreditar que uma mulher mentiu. As pessoas mentem o tempo todo. Mentir é um comportamento universal, de pouca importância, que todos nós conhecemos bem. Então, acreditar que alguém mentiu não exige muita imaginação ou um salto de fé. E por mais que o feminismo tente promover a solidariedade entre as mulheres, isso não funciona muito bem porque as mulheres conhecem outras mulheres. Elas sabem como funcionam, elas sabem como as mulheres podem ser. Uma amiga minha, né, ela teve um encontro com um cara, ela ficou super em cima dele, ela gostou muito dele, enfim. Ela me ligou no dia seguinte, ela falou, sim, a gente ficou, rolou e tal. E eu fiquei tipo, né? Passa mais ou menos um ano. Ela conhece um cara com quem ela está levando a relação a sério. E aí ela fala, então, eu estava pensando naquele cara com quem eu fiquei, e pensando. E eu fiquei tipo, você nem estava assim, você me ligou, me contou todos os detalhes, como assim agora? Mas eu acho que era a vergonha que ela sentiu por ter se permitido chegar até lá. E aí quando ela conheceu um cara sério, acho que ela tentou convencer a si mesma de que ele tinha passado dos limites, ou algo assim.
Eu acho que esse é o problema das mulheres hoje em dia. Elas não sentem vergonha, mas quando sentem, de alguma forma, a culpa é dos homens. É assim mesmo. E eu fico pensando, Deus me livre se meu filho tiver um encontro com uma garota. Ela está totalmente de boa com as coisas, e aí, anos ou meses depois, ela vem e diz: a vergonha que eu sinto me incomoda, então eu vou dizer que você se aproveitou de mim. É o seguinte, certo? Agressões de verdade Louco. realmente acontecem. Claro. Também acontecem, ambos ocorrem, isso é óbvio. A questão é, qual a porcentagem de acusações que são falsas? É isso que vou responder neste vídeo, porque com tantas pessoas céticas em relação às mulheres, precisamos descobrir se esse ceticismo é justificado ou não. Mas é uma pergunta difícil de responder, porque o que você quer dizer com acusação? Você está falando de denúncias criminais ou está falando apenas... Nós já conhecemos as denúncias criminais? A gente assiste muito ao Dan e o Dan fala muito sobre isso. Eles sempre dizem, é os 2% de falsas acusações. E mesmo quando as pessoas são consideradas culpadas de fazer falsas acusações, elas não são presas por falsa acusação, elas são presas por outras coisas. Então isso nem chega a ser registrado como falsa acusação. Coisas se espalhando para um grupo de amigos ou nas redes sociais. É uma acusação, mas as autoridades não estão envolvidas. Por que uma mulher não denunciaria o crime? Bem, se você perguntar para o cínico, ele pode dizer que ela sabe que a história dela não vai resistir à análise quando for levada às autoridades. Se você perguntar para a feminista, ela vai dizer que ela não levou essa história. Para a polícia, porque ela tem medo de não ser acreditada. Mas deixando de lado o grande número de homens que são publicamente acusados de algo, mas isso nunca chega à polícia, quando olhamos apenas para as denúncias formais feitas às autoridades, quantas dessas denúncias, dessas acusações, são falsas? É complicado saber. E muitos estudos tentaram responder a essa pergunta, mas como você pode ver pelos resultados, eles variam bastante. Uma fonte diz que apenas 2% das acusações são falsas, outra diz que 9%. E é essa que as feministas gostam de usar. 20%. É algo tão difícil de medir porque geralmente é um crime em que fica a palavra dela contra a dele. Porque mesmo que haja evidência física, como você pode provar se ela consentiu ou não no momento? Vou colocar um link para as fontes aqui embaixo, caso você queira se aprofundar mais no seu país específico. Mas você pode ver que aqui no Reino Unido, eles têm apenas uma taxa de condenação de 5%. Nos Estados Unidos, é de 1%. Quando uma mulher faz uma acusação às autoridades, mais de 1% acabam sendo presos. Mas muitas vezes o caso não vai para frente. Agora, isso pode acontecer por vários motivos. A mulher retira a acusação, a polícia não acredita nela, ou a investigação simplesmente chega a um beco sem saída porque não há provas suficientes. E adivinha? Você nem pode tomar os números de condenações como prova absoluta de que o crime aconteceu, porque todos nós já vimos histórias de homens inocentes que vão para a prisão e anos depois a mulher volta atrás. Ops, desculpa. Eu inventei isso. Coisa diabólica, cara. Tipo, 10, 20 anos depois que um homem foi preso, é que essas mulheres finalmente, sabe, se entregam e nada acontece com elas. Esses caras perderam 10, 20 anos de suas vidas e nenhuma consequência para essas mulheres. No final das contas, o cara era completamente inocente o tempo todo. Então, quantas acusações são falsas e quantas representam um crime real que aconteceu? A resposta é, nós não sabemos. De verdade, a gente realmente não faz ideia. Mas, dada a gravidade do crime e da acusação, acho que todos podemos concordar que precisamos abordar esse assunto com sensibilidade, cautela e nuance, certo? Todo mundo concordaria com isso, até mesmo as feministas. Sim. Não é? Homens fazem mais acusações falsas do que mulheres. Sabemos que, na maioria das vezes, quando uma mulher diz que algo aconteceu com ela, é verdade. Homens também dizem que foram falsamente acusados de abuso sexual, quando na realidade eles cometeram o ato. Eu vejo homens neste aplicativo constantemente fazendo falsas alegações de violência sexual para defender um argumento. E eu nunca vi uma mulher fazer isso. Quando se trata de ética, O quê? Eu nem consigo suportar isso. Tudo bem. Isso é demais. dizer que eles não fizeram isso e colocar toda a culpa na mulher, quando na verdade foi você quem fez, e agora você está fazendo uma acusação falsa contra a mulher, dizendo que ela te acusou falsamente. E me desculpe, mas você vai precisar começar a apresentar provas de que foi falsamente acusado. Mulheres nunca inventam coisas, né? Bem, durante minha pesquisa para este vídeo, encontrei um cara que adotou uma abordagem bem única para tentar descobrir qual é o número real de falsas acusações.
Ele fez isso cruzando alguns conjuntos de dados diferentes de uma forma bem interessante. O que ele fez foi pegar dados de pesquisas autorrelatadas e usá-los para prever quantos relatos a polícia deveria estar recebendo, considerando a frequência aceita com que as mulheres fazem denúncias. Então ele comparou essa previsão com o número real de crimes relatados pela polícia, o que levou à conclusão de que, se houver qualquer excesso nos dados em relação ao que deveria ser previsto, então isso provavelmente indicaria uma falsa acusação. Vou deixar um link aqui embaixo caso você queira se aprofundar mais nisso, porque os números são realmente impressionantes. E, para deixar claro, isso não é prova de nada. Isso não foi confirmado. Mas como você pode ver, a previsão usando esse método em 2019 chegou a 80%. acusações falsas teriam atingido uma taxa de 80%. Mas, novamente, para deixar claro, o pesquisador que fez esses cálculos chegou a esses números apenas usando extrapolação. Quero reiterar que quando se trata de tentar descobrir qual porcentagem, Eu consigo entender essa questão dos 60%. 60% parece um número bem sólido, que a maioria das acusações são falsas, num patamar de 60%. Eu só não vejo esse número sendo menor do que isso. quais dessas acusações são falsas, a gente realmente não sabe. E é por isso que, já que é um assunto tão sensível, seria irresponsável ficar jogando números e estatísticas por aí, né? Não, eu acho que mais de 50% de todas as acusações são falsas. Pode ser bem preciso, na minha opinião, só com base nas minhas próprias evidências anedóticas. Eu acredito plenamente que 95% de todos os homens nos Estados Unidos teriam pegado um avião para a ilha do Epstein. Vamos entrar em polêmica. Eu realmente não acho que essas mulheres se importam de verdade com as vítimas femininas de agressão sexual. Eu não acho que elas ligam. Eu não acho que elas têm medo de um aumento no número de homens cometendo esses crimes. Eu acho que elas estão torcendo para que isso aconteça, de verdade. Acho que o que elas realmente temem é perder o controle da narrativa de que todas as mulheres são vítimas inocentes e confiáveis, e todos os homens são estupradores. Sim, todos os homens, em algum momento, são estupradores. Coerção é estupro. Veja, isso é interessante porque eu não acho que as feministas realmente percebem o quanto essa definição enfraquece o próprio argumento delas. Aqui está algo sobre o qual você nunca vai ouvir as feministas falarem ou ver sendo noticiado na grande mídia. Em 2011, o CDC divulgou os resultados da Pesquisa Nacional de Violência Sexual e Entre Parceiros Íntimos, uma das pesquisas mais abrangentes sobre vitimização sexual já realizadas nos Estados Unidos até hoje. A pesquisa descobriu que homens e mulheres tiveram uma prevalência semelhante de sexo não consensual nos 12 meses anteriores. 1.270.000 mulheres e 7 milhões de homens. Esse dado notável desafia suposições estereotipadas sobre o gênero das vítimas de violência sexual. No entanto, de forma não intencional, a publicação do CDC e a cobertura da mídia que se seguiu, em vez disso, destacaram a vitimização sexual feminina, reforçando a percepção pública de que a vitimização sexual é principalmente um problema das mulheres. Se você quiser ler mais, vou deixar um link para essa publicação aqui embaixo. Mas o que você precisa entender é que no momento em que você começa a incluir estatísticas sobre coerção de homens sendo forçados a penetrar, de repente há igualdade de gênero. Agora, isso é interessante. Temos aqui um problema que afeta toda a espécie, onde pessoas em todos os lugares estão usando controle, intimidação e medo para tentar coagir outras pessoas a praticar atos sexuais. Isso não é bom. Todos nós deveríamos nos unir e tentar acabar com isso, certo? Bem, poderíamos, mas as feministas não querem ouvir a verdadeira história, onde homens também podem ser vítimas. Elas não querem ouvir que os homens enfrentam suas próprias dificuldades de gênero quando se trata de sofrerem violência sexual. Você sabe quantas vezes eu já fui apalpado? Mais vezes do que consigo contar. Que os homens têm muita dificuldade em reconhecer quando sofreram agressão sexual. Que é difícil, como homem, superar a vergonha e o estigma e realmente ir denunciar o crime. Que é muito difícil para os homens acreditarem que alguém vai levá-los a sério. E certamente não querem ouvir a verdadeira história sobre o fato de que mulheres fazem falsas acusações por vingança, por vantagem, como um método para se distanciarem da própria vergonha. E vou além, porque não estou convencido de que as feministas realmente queiram ouvir a história sobre como proteger as mulheres que são vítimas de verdade.
Porque no momento em que alguém diz algo que é senso comum, como não ande sozinho, não E ande eu sozinha disse, pelas não ruas. beba, não se vista como uma vadia à noite. À noite, não beba álcool em excesso. Não vá embora com um homem que você não conhece. De repente, a pessoa que está dando esse conselho é imediatamente atacada, como se fosse o inimigo. Não, eles na verdade não estão interessados em proteger as mulheres. Não, eles só estão tentando arrumar desculpas para os homens. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual eles dizem essas coisas. Não pega bem, né? Atacar as pessoas que realmente estão tentando oferecer soluções práticas para minimizar esse problema. O que está acontecendo, feministas? Eu pensei que vocês se importavam em proteger as mulheres. Eu não acho que elas se importam. Elas reduziram vítimas reais de agressão sexual a meros instrumentos políticos. O que essas feministas querem mais do que tudo, a prioridade absoluta delas, não é proteger as mulheres. É fazer com que o maior número possível de mulheres passe por isso para que possam relatar tudo isso e dizer, tá vendo? Os homens são maus. Para demonizar os homens. Nem todos os homens. Nem todos os homens. Pra você, pra nós, são todos os homens, porque tem que ser. A gente não tem como saber. Como saber quais homens são seguros? Existem homens suficientes que são misóginos e perigosos para que a gente tenha que ser cautelosa com cada um deles. Não estou falando só dos homens que cometem agressão sexual e abuso. Até mesmo os homens que são só um pouco misóginos não são seguros para mim. Se um homem vê as mulheres como inferiores de qualquer forma, existe a possibilidade de que ele me trate como inferior também. Se você quer ser uma pessoa boa, ouça, aprenda, admita suas falhas e então cresça e mude. Se você observar até mesmo a linguagem usada pela mídia, por exemplo, antes mesmo de um caso começar, antes de qualquer tipo de julgamento, você verá a mulher sendo descrita como a vítima e o homem como o agressor. Ou, se ele tiver sorte, o suposto agressor. Se você observar a forma como a mídia enquadra essas coisas, verá a verdadeira agenda do que está acontecendo aqui. Eu falo mais sobre o uso manipulador da linguagem para moldar essa agenda política na segunda parte deste vídeo, disponível no Patreon. Mas qualquer pessoa, honestamente analisando o discurso social em torno desse tema, vai perceber que há um esforço coordenado para retratar os homens, todos os homens, como se carregassem um pecado original, uma falha no âmago de nossas almas, que essencialmente, no fundo, todo homem é um estuprador. Você preferiria cruzar com um homem ou com um urso na floresta? Um urso não me faria perguntas assim. E, em segundo lugar, só há de 3 a 5 mortes por urso por ano, e não são tipo 15 mil, eu acho, de homens por ano. Então, se for um homem aleatório, estatisticamente é mais provável que eu seja machucada por você do que por animais aleatórios. Porque eu não ouviria as estatísticas. Então sua resposta é urso, né? Mas é interessante, você me criticou por generalizar as mulheres. Sabe o que eu acho mais grave do que isso? Se você escolhe o urso em vez do homem, você está fazendo uma generalização sobre os homens. Isso é misandria. Isso é odiar homens. Não é uma pergunta estúpida. É um teste para ver se você é um... Eu não sou. Sim, você é. Porque você disse baseado em estatísticas. Estatisticamente, sim. Estatisticamente, não. Você está errado. Porque você não levou em conta que todo santo dia, andando na rua, você passa por centenas ou até milhares de homens. Você já fez isso, cara? Se eu passar por 1000 ursos... Eu não penso grande, eu não acho que você consegue passar por 10 ursos e não morrer. Só estou dizendo. Tantos encontros com homens ao longo do ano. Qualquer mulher que acredita que é mais perigoso para ela encontrar um homem do que um urso é uma sexista preconceituosa. Eu vi uma pequena matéria que dizia que um homem estava pegando água ou algo assim e um urso veio e arrancou a cabeça dele. E eles disseram, eles não fazem nada se você não os machucar ou ameaçar. Você não acha que eles são animais procurando comida? Tipo, eles estão caçando, são predadores, tipo, como assim? E ela tem um coração cheio de ódio. A interpretação mais generosa que você poderia fazer é que ela simplesmente não é inteligente o suficiente para entender estatísticas básicas. Mas para as mulheres que pensam assim... Eu não acho que elas sejam inteligentes o suficiente para entender o preconceito, o racismo e a misandria. Assim, se as duas explicações são que ela é odiosa e sexista ou que ela é incrivelmente burra, nenhuma das opções é boa. Mas mulheres assim, esse tipo de pensamento vem da mesma causa fundamental, que é o fato de que as mulheres não sabem quem são. É nisso que tudo se resume. Elas exageram e mentem porque são inseguras em relação à própria identidade. Elas não sabem o que é feminilidade. Eu percebi que você não pode entender o mundo moderno sem uma compreensão profunda da necessidade humana de identidade.
Você sabe quem você é? Você pertence a algum lugar? Você sabe qual é a sua própria identidade? Sim. Rapaz cambojano de pele escura com uma família maravilhosa. Tentando entrar no ramo de donuts. Esse sou eu. Eu não sabia, mas agora sei, e isso mudou tudo pra mim. Sinceramente, eu não sei E faz vídeos pro YouTube nas horas vagas. E acho que não existe nada mais importante. É por isso que criei minha série exclusiva no Patreon, que detalha minha própria jornada para descobrir minha identidade, navegando pelas dificuldades intelectuais e emocionais. As controvérsias que surgem ao descobrir quem você é quando você é um homem branco no Ocidente. Se quiser assistir ao primeiro episódio, é só se inscrever no meu Patreon ou nas assinaturas do YouTube. Mas voltando ao assunto das mulheres, é importante lembrar que essa geração de mulheres modernas foi submetida a uma propaganda bastante implacável. Por quantos anos aquele dado de que 1 em cada 3 homens estupraria se tivesse a chance foi espalhado como se fosse um fato? Mesmo quando números específicos são desmentidos, o dano muitas vezes já está feito. Passei um tempo na parte 2 deste vídeo falando sobre negligência da taxa base, explicando o mecanismo cognitivo de por que manchetes são lembradas e estatísticas não. Mas como tantas mulheres pensam que todos os homens, quero dizer... Eu sou o culpado disso. Tipo, você tem que deixar as manchetes um pouco sensacionalistas para as pessoas quererem clicar e ler. Sabe, eu sou culpado disso. Eu sei que faço isso. Mas... vocês clicaram, não clicaram? E são estupradores. Vamos realmente olhar para os dados. Vamos ver as estatísticas reais sobre isso. Se você pegar o que foi realmente comprovado, como nos Estados Unidos, 8.000 condenações por estupro todos os anos. Então, assumindo que não há condenações injustas, isso seria 0,006% dos homens. Mas é claro que podemos assumir que esse número será maior do que isso, porque nem todo incidente vai levar a uma condenação. Então, para obter um número mais preciso, podemos extrapolar. Nos relatórios anuais do NCVS, cerca de 280 mil mulheres dizem que foram estupradas ou sofreram agressão sexual. Quando você leva em conta a probabilidade estatística aceita de que alguns desses incidentes foram cometidos por reincidentes, você sabe, o crime foi cometido pelo mesmo homem várias vezes. Então você chega a um número entre 0,037% e 0,112% dos homens. Isso representa uma faixa de cerca de 1 em 900 a 1 em 2.700. E, novamente, essa é a estimativa máxima absoluta, porque estamos assumindo que todas as pesquisas autorrelatadas foram respondidas com sinceridade e honestidade, mas esse é o limite superior absoluto. E considerando que 3% da população são psicopatas que não sentem empatia, esses números, na verdade, não são tão altos assim. Eu pensei, caramba, 0,1% e 3% são psicopatas. Ok? Obviamente, a gente gostaria que esse número fosse 0%, mas isso está longe de ser uma epidemia. E certamente isso não indica que essa é uma característica que pertence a todos os homens. Parem de perguntar por que as mulheres odeiam os homens e comecem a perguntar por que os homens odeiam as mulheres. As estatísticas de violência de gênero estão longe de ser simétricas. As mulheres vêm sendo assediadas, oprimidas e maltratadas pelos homens. E em resposta a esse fenômeno social, as mulheres, movidas por uma raiva justa, dor e frustração, começaram a dizer: eu odeio os homens. Mas qual é o resultado dessa raiva? As mulheres não transformaram sua raiva em "e nós", transformaram isso em uma luta por justiça social, igualdade de direitos e restauração da dignidade humana para todos os seres humanos. Mas muitos homens, por outro lado, se recusam a enfrentar o problema, criando distrações ao tornarem tudo sobre eles. Você está sofrendo? Ok, mas vamos falar sobre mim. Vamos falar sobre como eu não sou um desses caras. E então pedem para as mulheres não ficarem tão bravas com o fenômeno social de violência. Mas se você está tão relutante em reconhecer os comportamentos problemáticos de homens que você nem conhece, imagine o quanto você deve ter lutado para negar os abusos dos homens da sua vida que você conhece. Tem tanta coisa errada nisso. Muito louco. O que eu digo? Mulheres asiáticas são legais. Primeiro de tudo, você não traduziu isso como uma luta por justiça para todos os seres humanos. É só o feminismo para mulheres. Não se importa com vítimas masculinas. Segundo, não é um fenômeno social. Fingir que isso é algum tipo de epidemia generalizada de ataques de homens é sexista e preconceituoso. Terceiro, as estatísticas de violência baseada em gênero são, sim, quase simétricas.
Sim, nesses casos raros, no extremo do espectro, onde há danos muito graves, as mulheres são mais propensas a serem as vítimas porque os homens são mais fortes. Mas se você olhar para o número de agressores que são violentos dentro de seus relacionamentos em situações de violência doméstica não recíproca, as mulheres são, na verdade, 2 vezes mais propensas a serem as agressoras. Quarto, o motivo pelo qual os homens dizem "eu não sou um desses caras" não é porque ele quer criar uma distração. Ele está respondendo a algo que você mencionou. Você disse "todos os homens". Quinto, o motivo pelo qual os homens dizem "não fique tão brava" é porque as emoções que você está trazendo para essa situação estão desproporcionais em relação às estatísticas. Você está se exaltando demais. E por último, pare de insistir nessa ideia de que os homens não se manifestam contra agressores do sexo masculino. Isso é uma mentira. Na verdade, isso prova o quanto você é sexista, por achar que existem homens por aí dizendo eu apoio os estupradores, estou do lado deles. É como se a gente visse as coisas acontecendo, tipo, isso aí galera, continuem fazendo isso. Como se eu fosse a favor de agressão sexual. Se os homens não falam tão abertamente quanto você, é porque a questão já foi resolvida, moral e criminalmente. Ninguém está do lado do estuprador. Você entende isso? Ninguém. Isso já está resolvido. Está estabelecido. Todo mundo concorda. Achávamos que isso era óbvio. E caso não esteja, deixe-me ser claro agora. Eu, um ativista dos direitos dos homens. Se você, como homem, força uma mulher a fazer sexo, vai se fuder. Você é um desgraçado e espero que pague pelo que fez. Eu nunca conheci um homem que ache certo obrigar uma mulher a fazer sexo. Nós, como homens, nos colocaremos de bom grado em perigo físico para impedir que um ataque desses aconteça. Então, continuar com essa mentira de que os homens estão por aí desculpando esse tipo de comportamento é uma puta besteira. Está simplesmente errado porque você está discutindo com fantasmas na sua cabeça, mas também é imperdoavelmente sexista. Sua percepção sobre os homens é distorcida, e isso é uma prova do seu poder de projeção, de como sua visão é preconceituosa. Isso não é evidência de nenhuma atitude real vinda dos homens. Ok, vamos recapitular. Neste vídeo, falei sobre a frequência das falsas acusações, a verdade por trás da narrativa feminista de que o problema são todos os homens e qual é a verdadeira prioridade do feminismo. Não proteger as vítimas femininas, mas sim demonizar os homens. Na parte 2, quero falar sobre a maneira manipuladora como isso é apresentado, usando a linguagem para fazer parecer que o homem é sempre culpado, mesmo antes de haver um julgamento. E também quero falar sobre a negligência da taxa base, um mecanismo psicológico que explica por que é difícil realmente integrar estatísticas na nossa compreensão de quão frequentemente algo acontece. Se você quiser assistir a parte 2 deste vídeo ou conferir minha série sobre identidade, você pode assistir a ambos de graça agora mesmo indo até o meu Patreon e se inscrevendo para um teste gratuito de 7 dias. E um salve para Alex por nos trazer um ótimo conteúdo. É por isso que precisamos nos proteger. É tão difícil. Quando eu sempre digo, eu quero que vocês tenham família, eu quero que vocês tenham filhos. Mas com falsas acusações por aí, você pode até não fazer nada. Você pode literalmente só viver sua vida e ainda assim ser falsamente acusado de alguma coisa. É por isso que o mundo está tão louco hoje em dia. Por favor, curtam, se inscrevam, comentem aí embaixo, eu agradeço muito e vejo vocês na próxima. Tchau!